Olá a todos. O objetivo deste vídeo é mostrar-vos como criar um banco de dados no Moodle. Um banco de questões, de perguntas. Banco de questões e de perguntas porque depois poderá ser-nos muito útil para a criação de testes ou fichas de trabalho que poderão ser onde nós poderemos avaliar os alunos. Uma das grandes vantagens de criarmos este banco de questões é depois futuramente, não só agora, mas depois futuramente, podemos utilizá-las. Quanto mais questões nós tivermos sobre os nossos conteúdos letivos de cada disciplina, podemos depois usá-las em futuras situações que pretendemos. E é importante que, para começar, depois de entrarmos no Moodle, tenhamos previamente, conforme vem, um teste já devidamente elaborado e com as questões das perguntas ou as questões que queremos colocar num documento Word. Portanto, conforme vos mostro, é importante termos todas as perguntas já previamente preparadas no documento, ter as imagens gravadas previamente, com formato, pode ser PNG, GIF, JPEG, etc. Fecheiros de vídeo que podemos usar também. Isto tudo é material que nós queremos carregar para o Moodle, devemos ter previamente colocado pronto para ser utilizado. Assim como podem ver também aqui no meu documento Word, eu já tenho aqui o meu teste ou umas questões preparadas para usar no questionário. Isto também nos ajuda e facilita-nos depois no tipo de escolha que nós queremos fazer e conforme vou demonstrar na elaboração das questões. Passamos então ao Moodle, e no Moodle, para podermos colocar e criar questões, temos, depois de entrar no Moodle, escolher uma das disciplinas que a gente tem. Neste meu caso eu tenho estas disciplinas, a IF, no A, no B, não interessa qual escolhemos uma delas. Isto porquê? Porque para criarmos as questões temos que deslizar no ecrã até encontrar base de dados de perguntas, conforme aqui estão a ver. E para isso temos que entrar numa disciplina. Se entrarmos numa disciplina, esta secção não é visível e não podemos aceder a ela. Depois vou-me debruçar sobre as perguntas e categorias, não tanto importar ou exportar, porque é uma criação, portanto não faz sentido estarmos a falar sobre isto. Começamos pelas categorias. As categorias porquê? Porque é extremamente importante e como vocês estão a ver nesta tela aqui aparecem da base de perguntas ali víamos do lado esquerdo. Temos aqui os separadores com as categorias. Perguntas, importar e exportar. Categorias porquê? Porque o local onde nós clicarmos as questões, o banco de questões, poderá ser extremamente importante. Isto porquê? Porque poderá ser visível para outros colegas ou só para nós. Reparem que na minha disciplina no A, eu não coloquei a minha categoria de matemática no ano, que será o meu banco de questões, mas sim na categoria pré-definida da aula terceiro ciclo. Isto permite que todos os colegas do terceiro ciclo possam aceder ao meu banco de questões e usá-las. Se eu colocá-las só dentro do meu nono A, só eu e os meus colegas do conselho de turma é que poderão usá-las. Vamos ver como é que criarmos uma categoria. Estão a ver, eu tenho aqui nono A, lugares geométricos e organização. O lugar geométrico já tem 13 questões, no nono A não tem nenhuma, nem a organização de tratamento de dados. E para adicionarmos uma categoria, descemos ao longo da página, adicionar categoria, colocamos o sítio onde queremos colocar, iniciar a categoria, vou pôr em matemática nono A e vou pôr, por exemplo, a unidade de intervalos de números reais. Ao adicionar a categoria, ela já me vai aparecer aqui intervalos de números reais, como estão a ver. Posso depois fazer a edição desta categoria, como também a posso mover. Quando temos setas significa que eu posso movê-la para cima ou para baixo. Posso mudá-la. Fazer com que as categorias vão mudando de posição. Neste caso eu criei intervalos de números reais, mas como não a vou usar agora, vou eliminá-la, foi só para vos demonstrar como é que criava uma categoria. Como é que colocamos então um banco de questões? Eu vou
portanto, criar uma questão e já tenho outras aqui criadas. Estas, por acaso, aqui, como vocês estão a ver, é do colega Henrique Del Rio, porque está na categoria pré-definida Monte da Ola. Se eu selecionar a minha categoria lugares geométricos, que é onde eu tenho as 13 questões já do banco de dados, irá-me aparecer aqui as minhas questões que eu já tenho pré-definidas ou que eu as carreguei para aqui. É importante percebermos também que a limitação do Moodle não nos permite fazer tal e qual como nós estamos habituados num teste a criar questões, mas de qualquer das maneiras eu para a matemática consegui, acredito que para outras situações, outras disciplinas seja um pouco mais simples. Chamo a vossa particular atenção para o seguinte: estas são as questões que eu já coloquei, 13 no total, e vocês vão reparar que aqui tem um símbolo, que isto significa o tipo de pergunta que eu adicionei. Resposta curta, escolha múltipla ou correspondência, de arrastar figuras para uma determinada área, resposta desenvolvimento, e esta aqui que é uma seleção de palavras em falta que poderá ser usado em determinadas disciplinas. Correspondência, e esta é de escolha múltipla, e esta é de resposta curta. Eu vou criar uma para exemplificar, que depois, para não estar a perder muito tempo, demonstro-vos aqui com algumas que já tenho aqui colocadas. Para criar uma nova pergunta, criamos nova pergunta, aparece-nos este quadro que vocês aqui estão a ver. Por isso é importante nós termos já as perguntas pré-definidas para sabermos que tipo de situação é que vamos desenvolver. Ao colocar a selecionar, aparece-me aqui a definição do que é que consiste a resposta de correspondência. A resposta consiste na correspondência entre termos, numérica, escolha múltipla. Vou criar uma questão de escolha múltipla. Então, ao criar uma questão de escolha múltipla, faço adicionar. Tenho sempre que pôr, e convém pôr o número da pergunta para eu poder identificá-la, por exemplo, cálculo de probabilidades. Aqui vou colocar o texto da pergunta e quando eu digo que é importante termos porque eu, ao ter a minha questão já colocada no Word, permite-me que eu pegue nos texto que aqui tenho e o coloque dentro da minha pergunta do Moodle. Aqui está ela. Portanto, eu coloquei aqui a minha questão toda, que depois posso organizá-la, não é? E como vocês viram, eu escolhi escolha múltipla. Depois de colocarmos a questão, podemos aqui inserir uma imagem. Chamo a vossa atenção que isto aparece em quase todos os separadores e que está nesta fase inicial só com estes menus aqui à vista. Lista não ordenada, muito idêntica àquilo que a gente faz no Word. Ao clicar aqui, permite-nos, por exemplo, usar sublinhado, x ao quadrado, x índice 2, e se quisermos usar caracteres de editor de equações para matemática é importante. Para inserir caracteres especiais, aqui temos também, e para inserir tabelas. Portanto, permite-nos variedíssimas coisas aqui, que vocês poderão usar e explorar também. Como é que eu insiro uma imagem? Simples, eu chego aqui, vou inserir imagem, volto a repetir, vou procurar onde tenho a minha imagem, por isso eu ter-vos dito que era importante termos a imagem já guardada. Estas são imagens que eu guardei, vou pôr aqui uma imagem que por acaso não tem nada a ver com o exercício, mas é só para vocês verem como é que ela funciona. Coloco aqui, faço enviar fecheiro e depois escolho o sítio onde eu a quero guardar, se é no fundo, se é no meio, se é à direita da página, se é no topo. E se quiser pôr uma descrição da figura, tenho que colocar aqui. Se não quiser, tenho que colocar aqui um visto, porque senão ele não me deixa guardar a imagem.
Depois de colocarmos toda a questão aqui, eu coloquei a imagem aqui porque tinha aqui o cursor. Se tivesse colocado aqui o cursor, a imagem apareceria-me ali em cima. O feedback geral, vocês podem usar aqui o ponto de interrogação para saber o que é que significa. Eu geralmente não uso. E depois temos aqui escolha múltipla, se queremos 1, 2, 3, 4, se queremos ABC, letra maiúscula ou minúscula. E depois as respostas, que temos que as colocar. São 4 questões de escolha múltipla, 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui várias, só para vocês perceberem. Ora, na escolha múltipla só existe uma opção verdadeira, neste caso, não é? Se eu não selecionar qual é a resposta correta, reparem que eu, ao fazer guardar, que é o que se tem que fazer, ele não me vai fechar a pergunta. Porquê? Porque eu não defini qual era a resposta correta. Sem definir qual é a resposta correta, eu não consigo avançar e terminar a pergunta. Terei que fazer aqui, por exemplo, dizer que esta aqui é a resposta correta, 100%, e agora sim posso guardar a minha pergunta, que eu guardei com o nome de cálculo de probabilidades. Pronto. Ao fazer a gravação, ela ainda me diz que tem aqui um erro, falta-me aqui um erro. Cálculo de probabilidades, está aqui definida, tenho aqui as questões, não defini. Esta é a resposta correta. Resposta 2, porque eu coloquei aqui isto no feedback, falta-me uma opção. Resposta 1. Resposta 2. Resposta 3, o feedback também não convém, que se a gente quiser colocar, pode colocá-lo, mas não é necessário. A avaliação da pergunta. E na resposta 4 vou pôr 0. Pronto, ok. Agora já tenho as minhas decisões, defini que a resposta correta era a opção 3, a C. Vou guardar as alterações e vai-me aparecer aqui a tal resposta que eu acabei de colocar. Como é que eu visualizo esta pergunta? Cá está o símbolo, que é de escolha múltipla. Eu posso voltar a editá-la carregando em editar, eu posso pré-visualizá-la para ver como é que ela vai aparecer. E então ela vai aparecer desta forma, como vocês aqui estão a ver, e eu coloco aqui as questões. A opção correta. Ela não ficou devidamente colocada aqui a questão, porque eu fiz ali um pequeno erro na questão. Vou fechar a pré-visualização e para qualquer tipo de questão é desta forma que a gente calcula ou elabora uma pergunta. Vou-vos mostrar algumas para vocês perceberem da forma como é que poderemos usar isto. E vou começar, já viram uma questão de escolha múltipla, vou-vos mostrar agora uma questão de resposta curta. E nesta questão de resposta curta eu pus lugares geométricos, o nome, ângulos dos polígonos, coloquei aqui a imagem e o texto, e como é de resposta curta, ela permite-me apenas e só uma resposta. Eu pus a resposta e a avaliação a 100%. Mas eu posso definir que se o aluno der uma resposta aproximada, por exemplo, eu pus 540 porque ele podia se enganar nos cálculos, e então atribuía-lhe uma avaliação de 30%. Ou seja, eu posso contemplar, nós podemos contemplar mais do que uma resposta correta, dando-lhe o peso que quisermos à pergunta. E isto para uma questão de escolha de resposta curta. Que eu uso, por exemplo, para o cálculo de algum exercício, eles têm que o fazer à parte e depois colocar lá uma questão, a resposta. No caso de uma questão de correspondência, tenho aqui esta questão, faz correspondência entre os ângulos, e qual é a correspondência? Tenho que responder qual é a resposta, a pergunta e a resposta. A pergunta de cada uma, se tenho 4 correspondências, uso 4 ou 5, tenho 5 correspondências, 5 respostas, ou 6 ou 7. O número de respostas não tem que ser o mesmo que o número de perguntas.
Coloquei uma pergunta, a sua resposta, a terceira pergunta e a sua resposta, a quarta pergunta e a sua resposta, e depois coloquei mais 3 situações de resposta, que é para os alunos não terem algum pensar em termos de ter mais que uma questão. Portanto, coloquei 4 respondências e 5 ou 6 respostas. Esta questão que vos mostrei, que é ângulos do polígono, neste caso aqui, como é que ela apareceria? Faço pré-visualização, eu vejo a forma como ela vai aparecer. Para depois, para os alunos, quando nós a usarmos num teste ou numa situação. Cá está. A amplitude de um ângulo interno é, seleciona a opção, a resposta correta. Neste caso, foi uma questão de opção. É natural que às vezes a gente tenha e faça, tenha que editar as perguntas, porque pode haver algum erro, e então, como neste caso aqui, que eu tinha uma questão que não fazia corresponder. Vamos ver este caso aqui, que é uma correspondência, conforme eu vos tinha dito. Cá está, que era o ângulo concreto. Eu tenho estas opções e escolho uma das opções para fazer corresponder. E obviamente, como eu já tenho a minha resposta certa, no fim eu vou saber se ela é correta ou não. Outra questão, a questão de uma resposta que não é uma resposta curta, mas sim que me permite uma resposta aberta, digamos assim. Cá está. Eu coloquei aqui a questão, descreve o lugar geométrico, tamanho da caixa 15 linhas, mas posso aumentá-lo, requer que o aluno insira texto, porque é uma resposta aberta, e coloco aqui o texto. Pronto, daquele me deve responder. Este tipo de questão não é uma questão de avaliação automática, será uma avaliação manual, porque requer sempre alguma ambiguidade, é uma questão de desenvolvimento. Vou-vos mostrar outra questão que poderá ser interessante, que é esta de arrastar, ou seja, eu numa imagem que aqui tenho, coloco a pergunta, na imagem de fundo coloco a imagem onde eu quero fazer arrastar os itens, coloquei estas imagens todas e depois quero fazer corresponder valores que eu coloquei aqui, tenho que vir cá colocar texto arrastável, sempre com o mesmo grupo, porque se colocar grupos diferentes, os símbolos que vocês aqui estão a ver, em vez de serem quadrados, vão ser símbolos diferentes, aí facilita a tarefa do aluno. Coloco os valores que eu quero arrastar, coloco todos aqui os valores das imagens, eram 9 imagens, 9 valores, e depois, como é que eu determino o local onde eles querem? É na área para arrastar, é simples, eu vou a cada um dos valores que aparecem aqui na imagem, e ao arrastá-los para os locais corretos, ao arrastá-los aqui para os lugares corretos, automaticamente ele preenche-me estas tabelas que vocês aqui estão a ver. Isto é preenchido automaticamente, e eu só ponho aqui os itens que quero arrastar, defino-os aqui, e depois de os definir, eles vão aparecer aqui embaixo na imagem, eu arrasto-os para o sítio e eles preenchem automaticamente aqui estes valores, que não somos nós que os preenchemos. Mais uma questão, e neste caso esta questão que também é muito prática para outras disciplinas, que é a questão que tem esta seta, que é selecionar palavras em falta. E neste caso, eu chamo a vossa atenção também, qualquer questão é uma questão importante. Não se esqueçam que sempre gravarem e ele não voltar para o banco de questões, significa que tem algum erro ou alguma falha, ou falta alguma coisa aqui na questão, que geralmente ele assinala, ou com um X, ou o local onde falta o erro. Eu coloquei aqui esta questão e, reparem, eu coloco aqui o meu texto, e supostamente é um texto onde vai aparecer espaços para nós preenchermos as palavras. Como é que nós preenchemos esses espaços? Temos que pôr desta forma dentro destes parênteses retos, aqui. Isto são os espaços que vão aparecer para preencher. E porquê é que aparece 1, 6, 4 e 8?
pelo simples facto de eu definir aqui as opções. Estes são os espaços. Eu tenho 8 opções, mas só tenho 4 espaços. Precisamente para o aluno saber qual é, não ter 4 para 4. Aumentei o número de respostas para o número de espaços. E eu sei que a resposta correta nesta é 6. Que é para... Tenho sempre que definir qual é a resposta correta. Não quer dizer que o aluno não seleciona outra. Uma opção importante que podemos ter aqui é, ao baralhar cada aluno que entrar, as respostas e os espaços estarão baralhados, assim como nas escolhas múltiplas. Isto é extremamente útil, porque poderemos fazer para alunos diferentes as mesmas questões, mas com ordem diferente. Reparem, para editar e mostrar-vos esta questão. Cá está. Eu seleciono aqui e coloco aonde esta é do arrastar. Ok. E esta que eu vos tinha falado é a dos espaços em branco. Os espaços em branco aparecem desta forma, aqui aparecem todas as respostas, eu seleciono a resposta que quero colocar. De uma forma simples, e sempre que quero fechar, fecho aqui a pré-visualização. Isto que vocês aqui estão a ver é as perguntas e a nota que está atribuída, mas isto será mais importante em termos de teste, e eu quando fizer um vídeo de como criar um teste explicarei como é que isso funciona. Reparem, se eu selecionar, eu depois posso, só para terminar, mover isto para outra categoria. Eu posso sempre mover perguntas para outra categoria. Volto a lembrar que é importante nós definirmos as categorias e se calhar ao definirmos as categorias colocarmos questões que possam ser úteis para todos e não só para nosso uso. Espero que possa ter contribuído para algum esclarecimento de dúvidas e voltarei a fazer outro vídeo. Muito obrigado.